Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você as principais notícias de hoje, esta quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Arruaceiros travestidos de deputados e senadores mantêm invasão da Câmara e Senado e colocam em risco projetos importantes para o Brasil. E presidentes da Câmara e Senado estão agora em reunião para tentar pôr fim ao impasse. Abro aspas, não vou me humilhar, fecho aspas para Lula, sobre ligar para Trump. E Moraes autoriza Bolsonaro a ver filhos e netos. Tudo isso e muito mais a gente analisa a partir de agora aqui no Jornal da Joyce. Bom, gente, vamos começar aqui com a turma de arruaceiros que estão na Câmara e Senado, permanecem na Câmara e Senado. Já já a gente fala de tarifaço, hoje é o primeiro dia de fato do tarifaço, e eu vou trazer para você os detalhes de mais uma asneira sem tamanho que o Lula falou. É porque assim, ele não consegue falar uma asneira só, né? É uma sequência de asneira. Não, vamos começar pelo Lula logo, já que eu já comecei, né? Vamos começar pelo Lula. O Lula deu uma entrevista para Reuters, obviamente uma entrevista endereçada, né, que vai circular pelos Estados Unidos. E lá pelas tantas, né, ele diz na entrevista o seguinte: eu não vou ligar para Trump. Eu não vou ligar para o Trump. Eu não vou me humilhar. Eu sou presidente de um país. Se ele quiser falar comigo, ele me liga. Isso envolvendo o tarifaço que começa, gente, a valer hoje. Hoje. E Lula fala uma asneira dessa, provocando um camarada que, assim, tá completamente fora da realidade, mas que tem a força na mão. É o cara que manda na maior potência do mundo. Só isso, é só o cara que manda na maior potência do mundo e qualquer coisa, qualquer pisadinha no calo do Donald Trump vira uma grande de uma confusão. E Lula, no momento em que o próprio Trump abriu uma possibilidade de diálogo, foi naquele quebra-queixo semana passada na Casa Branca, e saindo da Casa Branca, os repórteres ficam ali com os microfones, né, ali aguardando alguma declaração, aquilo lá chama quebra-queixo no jargão jornalístico. E uma repórter, se eu não me engano, da Globo News, perguntou: e aí? Né, o senhor pretende falar com o presidente Lula? E ele disse: eu falo com Lula quando ele quiser. Isso foi uma abertura. Já tinha havido uma primeira abertura quando veio uma lista de cerca de 700 produtos que ficaram fora da sobretaxa dos Estados Unidos. Então, isso foi uma abertura para o diálogo, para a negociação. O Marco Rubio recebeu o Mauro Vieira e tiveram uma conversa a portas fechadas, uma segunda sinalização de provavelmente ter algum acordo maior, um acordo comercial maior. E aí o Trump, finalmente, ele fala, ele deixa claro que sim, pode conversar com o presidente Lula. E o Lula, idiotamente, porque, sim, separar Lula da palavra idiota é muito difícil, são quase que sinônimos, né? Porque a gente vai entender que todo esse tarifaço aconteceu, existe toda uma questão política, mas isso aí é espuma, é pano de fundo, né? A questão política que eu digo envolvendo o Bolsonaro. A questão é 100% política, mas não é envolvendo só o Bolsonaro. O Bolsonaro é para o Trump, é a desculpa, é a cereja no bolo, né? Então é o mimimi que ele está fazendo ali em torno do Bolsonaro. Mas a questão está bem, né? Esse buraco é bem mais embaixo e eu vou te contar para você já já, para a gente ficar em sintonia aí com o que eu estou falando. Então, o Lula, nessa entrevista, falou essa besteira, mais uma delas. É óbvio que isso vai chegar aos ouvidos do presidente americano, eles estão de olho em tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Né? O Brasil nunca teve tão, assim, aos olhos dos Estados Unidos, a Casa Branca está de olho, inclusive em tudo que sai nos jornais, em clipes, em clippings, na decisão, as decisões do Supremo, tudo que está acontecendo aqui, o Brasil, os Estados Unidos estão de olho. E quando o Lula diz não vou me humilhar, se ele quiser ele que fale comigo, ele simplesmente coloca uma pá de cal nessa possibilidade de um encontro gentil minimamente, né? O fato de Lula passar a mão no telefone e ligar para o Trump está longe de ser humilhação, né? Ele tem que fazer isso como presidente do Brasil, o Brasil é gigante. Só que os Estados Unidos são muito maiores do que o Brasil. E o português certo é esse mesmo, tá, gente? Parece estranho, mas os Estados Unidos são muito maiores que o Brasil. Eu sei que está parecendo estranho, mas é isso mesmo. Né?
Os Estados Unidos são muito maiores que o Brasil. Então não dá, Lula, acorda para a vida, essa queda de braço é uma queda de braço idiota. É uma queda de braço insensata. É uma queda de braço, você disse que ia trucar, se o Trump trucasse, você levantava para 6. Você está fazendo mais, está levantando para 12, porque você já disse na semana passada que até ligaria para o Trump, mas para convidar para a COP30. Que, aliás, está um caos absoluto, né? Belém está um caos, a hospedagem está um caos, está tudo um caos. Vamos ver como é que o governo vai se organizar com esse negócio aí. Mas esse é outro assunto. Então você não tem que ligar para o Trump para convidar para a COP30. Quer colocar isso no telefonema? Coloque, mas você tem que passar a mão no telefone e dizer: olha, eu, como presidente da República Federativa do Brasil, quero negociar. Como é que a gente começa a negociar? Qual é o impasse ainda? Porque boa parte do que está acontecendo, Lula, a culpa é exclusivamente sua. O Supremo entrou de gaiato nesse navio, o Alexandre de Moraes entrou de gaiato nesse navio, mas a culpa do que está acontecendo, em boa parte, é do Luiz Inácio Lula da Silva e da família Bolsonaro. São dois culpados por modelos e maneiras diferentes. Por que o Lula tem culpa nesse cartório? Primeiro, porque só fala besteira. Segundo, porque as ações de Lula, né, com ditadores, estados ditadores, com ditadores, com figuras ditadoras, é sempre muito próxima. Lula estende o tapete vermelho para essa gente, enquanto o Trump quer fazer uma devassa nesses locais administrados por ditadores. Né? Tô falando aqui de Venezuela, Nicarágua e afins, e outros tantos. Lula estende o tapete vermelho para o Irã, financiador de grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas, inclusive no BRICS. E quando teve a reunião do BRICS aqui foi no Rio de Janeiro, eu ia falar aqui em São Paulo, aqui no Brasil, quando teve a reunião do BRICS aqui no Brasil, o Lula foi o único que falou numa moeda alternativa. O único. Gente, Rússia não falou. China não falou. A China, que é uma outra superpotência, ficou ó, de bico fechado. Enquanto Lula vai falar de uma moeda alternativa. E é por isso que eu digo que quando você fala em Lula e idiota, é quase que um sinônimo. Porque ele trucou, não foi o Trump que trucou, ele trucou contra o país mais poderoso do mundo, que tem a moeda mais poderosa do mundo usada para fazer transações internacionais. Então, as transações são feitas em dólar. É tudo em dólar. E o Lula pega um brinquedinho, uma espingardinha de plástico, sabe uma espingardinha de plástico? Eu não tô nem falando daquelas que tem a bolinha laranjinha, uma de plástico mesmo, assim, que atira água e faz tchan-tchan no Trump. Dá 2 atiradinhas. Porque não tem cacife para brigar com um homem como o Donald Trump, não tem cacife para brigar com os Estados Unidos. E aí, não contente com isso, ele dobra a aposta hoje e fala essa asneira de que não vai ligar para o Trump, que não quer se humilhar. O que ele espera que o Trump faça? Que o Trump ligue e diga assim: ô querido, não é humilhação, não. Não, Lula, você é amigo do Irã, você é amigo do Hezbollah, você é amigo do Hamas, você fica contra Israel, você apoia grupos ditadores e terroristas, né? Você tem essa conversinha de atacar Israel, inclusive, que é a menina dos olhos dos Estados Unidos. Você fala asneira no BRICS. Você fala em ter uma moeda contra o dólar. Você fala que não vai ligar para mim, mas eu vou ligar para você porque você vai se sentir humilhado se eu não ligar. Por favor, Lula, acorda para a vida. Não são os interesses de Luiz Inácio Lula da Silva, são os interesses do povo brasileiro. É o povo brasileiro, são as negociações brasileiras, são empregos brasileiros, são empresas brasileiras. Aliás, estamos esperando qual é o pacote que você disse que ia anunciar, né? O Haddad disse que ia anunciar, o próprio Geraldo Alckmin disse que ia anunciar a favor aí das empresas e empresários e empregos brasileiros, das empresas que ficaram fora da lista do tarifaço. Estamos esperando. Cadê, Lula? Estamos esperando, né?
Então, para de falar besteira, para de falar asneira e vamos caminhar e trabalhar pelo Brasil. Porque, olha, se você olhar, tá o Palácio de um lado, asneira de Lula no Palácio. Aí você olha para o outro lado, tem o Congresso. É só atravessar a rua. Atravessa a rua do Palácio, quem não conhece Brasília, você atravessa a rua, você já está no estacionamento do Senado. E pelo Senado você entra, né, e tem acesso à Câmara, ou se você for pelo outro lado, né, você entra primeiro na Câmara para ir ao Senado, mas é tudo grudadinho, sabe, gente? Ali na Praça dos Três Poderes, para quem não conhece, vale a pena conhecer Brasília. Não agora, por esses dias. Por esses dias você só vai se irritar, porque não tem como não se irritar, porque você olha o Lula falando essas besteiras todas, mandando um recado besta para o Trump. E aí você vai para o Congresso Nacional, tem um outro bando. Assim, eu não vou dizer um bando de imbecis, porque não são imbecis, eles são oportunistas. Um bando de oportunistas fazendo a maior espuma, a maior arruaça na Câmara e no Senado, como eu disse ontem, fazendo o papel do MST da direita, porque invadiram. Invadiram a Câmara e invadiram o Senado. Deputados do PL e mais um ou outro de outro partido. Um ou outro de outro partido. Né? Não tem ali uma união dos outros partidos de oposição. Os outros partidos de oposição estão olhando, dizem que apoiam, mas não estão colocando a digital, não estão colocando o dedinho lá. Não é que ele apoia assim, tipo, eu apoio. Eu tô apoiando. Tá? Os outros partidos são assim, tô apoiando, vai, faz a besteira. Aí você olha lá naquela mesa, estão os deputados do PL e do Novo. PL e do Novo. Né? Tem um outro do PP. Acabou. No Senado, a situação ficou tão ridícula, tão patética, que o Magno Malta, meu Deus, o que é aquele senador? Senhor amado. O Magno Malta se passou uma corrente, se acorrentou na mesa do Senado. E aí, como deu notícia, os outros senadores pegaram e botaram uma corrente maior, uma corrente bem grandona, né, que alcança todas as cadeiras da mesa do Senado, que é uma mesa bem grande, cabe bastante cadeiras, e todos eles estão ali segurando a correntinha, dizendo que estão acorrentados à mesa do Senado, fazendo um protesto para que Alexandre de Moraes passe por um processo de impeachment. Não vai acontecer. Eu lamento falar, mas não vai acontecer. Aí hoje estavam garganteando lá no Senado que falta uma assinatura só para que se tenha o número suficiente de assinaturas para que se paute o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Não mostraram as assinaturas. Ontem faltavam 6, segundo expediam a mim. Hoje lá no Senado estavam dizendo que falta uma assinatura. Mas quem pauta, quem pauta não é o Alexandre de Moraes, ainda não no Congresso. Quem pauta é o Davi Alcolumbre no Senado. Ele não vai pegar o papel de vocês bonitinho e pautar para vocês votarem. E se colocar, vocês não têm voto. Porque isso eles precisam de mais de 50 votos para aprovar. Tem a questão de ser da admissibilidade. Tem o número de votos, né, ali 41 votos, para que possa ser pautado. Agora, quem faz a pauta, o dono do caixa ali, o dono da lojinha, chama Davi Alcolumbre. É ele que diz, vai entrar na pauta isso e aquilo, numa reunião com o colégio de líderes. E entre os líderes do colégio de líderes, não há maioria nesse tema. Não há maioria nesse tema. Até mesmo o pessoal da oposição é um ou outro, não tá assim, são os mais bolsonaristas roxos ali, que estão querendo fazer espuma, porque sabe que não vai acontecer. Estão querendo sair em todos os jornais, como está acontecendo, aquela imagem patética de todos eles ali com a correntinha na mão. É isso que eles querem. É isso que está acontecendo. Então, esse holofote eles já ganharam. Bonitinho, já ganharam o holofote, né? Dizem que vão fazer na Câmara e no Senado um revezamento, inclusive para acampar no meio da Câmara e do Senado. Leva a foice e martelo. Leva a foice e martelo, porque vai combinar bem com o que vocês estão fazendo. Leva assim uma barraca vermelha, bota assim uma camiseta do Che Guevara, né? Leva a foice e martelo. Hein, pessoal do PL? Faz isso. Bota aí o pessoal do PL e do PP para fazer isso. Bota os senadores lá, os velhinhos do outro lado, lá do Senado. Os velhinhos que eu digo porque a maioria a gente tem uma idade mais avançada ali no Senado. Não é nada pejorativo, não. Só é mais ridículo ainda. Senhores com idade mais avançada que deveriam ter algum juízo na cabeça,
fazendo esse papel ridículo, esse papelão, né? Senhores que já deveriam ter o mínimo de lucidez pela idade que têm, pelo tempo que viveram, que deviam ter o mínimo de sabedoria, fazendo esse papel ridículo. E na Câmara continuam os amordaçados. Amordaçados, né? O pessoal lá com mordacinha na boca. Teve uma cena, eu vi no X, né, no antigo Twitter. Eu não consigo parar de chamar de Twitter, gente. Se você chama de X, tal, para mim é Twitter, né? Então no Twitter tinha lá um dos amordaçados, né? Ele tava com o esparadrapo no olho, no ouvido e aqui na boca. E aí a repórter foi entrevistar e ele ficava assim. Gente, isso que a gente coloca deputados aí naquilo lá, naquela casa. Gente, nessas horas eu levanto as mãos para o céu de não estar lá. Porque eu não ia dar conta, eu dar uns 3 tapas na orelha de um sem noção desse. É uma coisa sem noção, sem noção. Tem que botar polícia, Hugo Mota, polícia, bota a polícia legislativa. Se não quer botar a polícia legislativa para não encrencar com os deputados, chama a polícia militar. Faz uma denúncia, chama a federal, chama quem for. Agora, tira essa gente que está ocupando a mesa da Câmara. A mesa da Câmara e a mesa do Senado são de responsabilidade dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, Hugo Mota, bota a polícia em cima. Davi Alcolumbre, bota a polícia em cima dos tiozinhos aí do Senado. Ou vocês vão ficar se acovardando? Diz o Davi Alcolumbre hoje que não vai ceder a chantagem. Aí eu gosto. Eu tenho vários senãos com o Davi Alcolumbre, porque vamos dizer que para santo ele tem que nascer de novo, né? Mas quando ele dá uma de, né, homem firme e diz: não vou me acovardar, não vou ceder à chantagem, aí ganha um ponto comigo. Aí eu gosto. Aí ficou bonito. Lá pelo lado da Câmara tá a imposição por conta do projeto de anistia. Aí tem 2 informações, gente, de bastidores aí. Uma primeira informação, são 2 informações que foram plantadas, a gente vai ver qual é a verdadeira com o andar da carruagem. Uma primeira informação é que os líderes estão tentando um texto que seja de consenso sobre o 8 do 1, sobre a anistia do 8 do 1, que o texto que está lá, amplo, geral e restrito e blá, 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 não vai passar. E mesmo que passar, a gente vai cair no Supremo, isso vai ser judicializado, né? Mas vamos supor que achem um texto de consenso, né? Aí isso iria a plenário. Só que essa anistia, eu acho pouco provável que isso seja algo que ande, porque o Centrão não entrou nessa e parte da oposição também não entrou nessa. Tem um ou outro deputado de outros partidos da oposição, fora o PL, que estão ali. É meia dúzia de gato pingado. Eles estão fazendo muito barulho, estão latindo bastante, mas é só isso, só latindo. Porque não tem realmente um volume grande de gente. Então, o Hugo Mota já me piou aqui no meu ouvido uma fonte que disse o seguinte: olha, o Hugo Mota não se vê na obrigação de pautar coisíssima nenhuma, não vai ceder a essa chantagem, não tem unidade entre os partidos da oposição, não existe. O Centrão tá, ó, nem aí com nada, o Centrão tá olhando. Ele olha para a Câmara, ele olha para o Senado e ele olha para o governo. E aí fica pensando, para onde é que eu vou? Aonde render mais? Por enquanto, nós temos partidos que estão dizendo que apoiam até a anistia, como União Brasil, não como partido como um todo, né? Mas como alguns deputados e alguns senadores, mas que tem ministério. Tem ministério com o governo. Está lá pendurado no Lula. Então, o que vai valer no final das contas? Vai valer a lei do mais forte, que é o que vale na política. Lula vai chamar essa tropa e vai dizer assim: escuta aqui, meu amigo, você vai continuar com essa palhaçada de anistia? Então, se você continuar com essa palhaçada, você vai ter que entregar seu ministério. Aí eu quero ver. Aí é que a porca torce o rabo. Porque é importante para o governo, é importante para o Brasil que acabe essa palhaçada que está acontecendo na Câmara e no Senado, porque tem projetos importantes para o governo e para o país, que se não forem aprovados agora, nos próximos dias,
deixam de existir com uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Por quê? Porque isso foi feito através de medida provisória. Medida provisória vence, caduca. São 120 dias. Caducou, babau. Já era. Então, ela tem que ser votada nesse tempo de 120 dias. E essa isenção do imposto de renda, para quem ganha até R$ 5.000, está na medida provisória e está prestes a vencer. Então, você que ganha até R$ 5.000, faça pressão sobre o seu deputado e sobre esse bando de picareta que está fazendo essa invasão nas mesas da Câmara e do Senado. Porque o nome é esse, são picaretas. Bando de picaretas, arruaceiros. Gente que não tem o que fazer, que envergonha os votos que tiveram. É isso que vocês são. E eu tô dando pito mesmo. Igual a gente dá em moleque, porque vocês estão se comportando como moleques. É isso que vocês são. Moleques. E devem ser tratados como moleques. Tem uma outra pauta importante para o governo, a PEC da segurança. Está na boca do gol para ser votada. Importante para o governo, importante para o Brasil. Está na boca do gol para ser votada. E aí, como é que faz? Como é que faz? Então é preciso retirar esses arruaceiros de lá. Eu continuo, gente, olha, para mim, não tem conversa. Eu não sou da moleza, não, sabe? Não dá, eu não fico assim, eu sou do diálogo, mas não da moleza. Então, por exemplo, o pessoal do PL não quis participar da reunião de líderes com o Hugo Mota. Decide tudo e ó, banana pro PL. Banana pro PL. PL que vai pentear macaco. Deixa o PL fazendo papel ridículo, bota a polícia para tirar essa gente da mesa, deixa espernear, deixa gritar, deixa ameaçar, porque é só isso que eles podem fazer, não podem fazer mais nada, né? Só isso. Se precisar, tira pelo colarinho, usa spray de pimenta, faz o que tem que fazer para restabelecer a ordem. A ordem tem que ser reestabelecida. Não é porque o camarada tem um botãozinho da Câmara que ele está acima da legislação, que está acima do bem e do mal, que está acima da Constituição. Se está agindo como arruaceiro, como bandido, como invasor, tem que ser tratado como arruaceiro, bandido e invasor. E eu tenho certeza que tirando o gado mais ignorante, tenho certeza que tirando esse gado mais ignorante, a maioria da população aprovaria uma medida como essa. Para que a Câmara volte a trabalhar, para que os projetos importantes sejam votados e para que acabe essa algazarra toda. Em relação aos tiozinhos do Senado, tem que ir mais devagar, né? Não pode botar spray de pimenta não, porque eles já são tiozinhos, já são vovozinhos, tem que ir devagar. Mas tira os velhinhos de lá também. Vai, tira. Tem que dar jeito, né? Olha só, gente. União e PP. União e PP, na Câmara, estão apoiando essa turma do PL. Né? Não integralmente, mas parte está apoiando. Só que a União e o PP têm 4 ministérios no governo Lula. 4 ministérios. Quanto tempo você acha que eles vão continuar apoiando? Eu digo para você, no primeiro telefonema, Lula não quer ligar para Trump? Liga para o líder do PP, liga para o dono do PP, que é o Ciro Nogueira. Dono do PP, liga lá. Aliás, ele não quis assinar o documento lá pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. O Ciro Nogueira, ó, pulou fora. Não é besta. Também tem um telhado de vidro que é do tamanho do monstro. Não é nem de vidro, é de cristal telhado. É uma capivara gigantesca. Não vai querer entrar nessa briga. Até porque o Alexandre de Moraes, gostem ou não dele, vá ou não com a cara dele, tem feito o necessário, tem feito o que é necessário pela lei neste momento. Ah, mas o Bolsonaro, coitadinho, o Bolsonaro burlou a lei porque quis, cavou a própria prisão. Eu já disse para você ontem, inclusive no editorial. O Bolsonaro cavou a própria prisão. Não tem choro, não tem vela. Ele queria isso. Para quê? Para acontecer exatamente o que está acontecendo na Câmara e no Senado. Esse bando de marionetes aí, Bolsonaro fica para lá e para cá com as marionetezinhas, enquanto elas são úteis, ele fica por perto, depois ele chuta.
Então, as marionetezinhas ali, ele manipulando, fazendo arruaça, ganhando o noticiário. E aí, mesmo dentro de casa, Bolsonaro está no noticiário, porque as marionetes estão fazendo o papel da arruaça aí para o Bolsonaro. Agora, Alexandre de Moraes vai manter, a primeira turma vai manter a prisão de Bolsonaro. Anota isso que eu estou falando. Anota. Ai, Joyce, mas você tem umas coisas de querer prever. O que é que eu disse de tudo que eu previ desde 2019 que não aconteceu? Tudo aconteceu. Desde o meu toque, 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 tudo aconteceu. Absolutamente tudo. Anote aí. Vai ser 4-1. 4-1. Vou estar tô dando até o número, hein? Pode ser que seja 3-2, mas eu tô mais para 4-1. Vão manter o Bolsonaro em prisão domiciliar. Foi uma pena leve, porque, pelo que o Alexandre de Moraes tinha dito, deveria ser uma preventiva. Uma preventiva. E aí você, mas eu ouvi o professor de direito constitucional, direito administrativo, direito não sei o quê, que disse que foi arbitrária a prisão. Mas eu ouvi o outro professor do direito não sei das quantas que disse que foi fraca a decisão, que devia ter sido, né, a prisão preventiva. Se você ouvir 10 juristas, você vai ter 11 opiniões. E é da democracia, é isso mesmo. Agora, não precisa ser inteligente para ler um papel. Você pega um papelzinho, não precisa ter mais que 2 neurônios funcionando. Pega um papel lá, no papel está escrito: você não pode usar redes sociais, nem a sua, nem a de terceiros. Quando ficaram na dúvida quem eram os terceiros, eu fiz aqui um texto, inclusive editorial, desenhando para essas pessoas que fingiam que estavam na dúvida, os bolsonaristas. Mas eu não sei o que é terceiros, Bolsonaro. Quem são terceiros? Terceiro, família Bolsonaro. Terceiros. Então não pode usar rede social da mulher, dos filhos, da gangue toda, desses gangsters aí. E o que o Flávio fez, combinado com o Bolsonaro? Usou a rede do próprio Flávio. Estava escrito lá, não pode usar a rede de terceiros, né? Quem são mais terceiros do que a própria família do Bolsonaro? Eles usaram, cavaram a prisão. Sabiam o que estava fazendo. Mesmo o Bolsonaro limitado intelectualmente e muito limitado culturalmente, ele é capaz de entender o que está escrito num papel dizendo não pode usar a rede de terceiros. O advogado dele já deve ter explicado para ele bem certinho, tudinho. Então, gente, cavou a prisão, virou notícia. Você vê que eles são bons nisso, né? Se fossem tão bons nisso como em administrar o Brasil, era uma outra coisa. Voltaram à narrativa das redes, conseguiram uma narrativa nova nas redes, estão moendo o Senado, e nas redes o Senado voltou a ser atacado de tudo que é jeito que você pode imaginar, porque eles têm um gabinete, o gabinete do ódio continua, ele não tem a estrutura de dentro do Palácio do Planalto, mas continua com a estrutura dos deputados estaduais, dos vereadores, né? E com o gado militante que está ali, além dos robôs que são pagos por empresários. Então, esse gabinete do ódio, ele permanece ativo. Ele permanece ativo. Que eu que o diga, né? Que nas minhas redes é muito engraçado, quando eles querem me bater, é a mesma frase. Os robozinhos vêm pá, 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 com a mesma frase. É bem engraçadinho, assim. Eu já nem bloqueio mais. Às vezes eu bloqueio, às vezes não bloqueio, depende do meu humor. Então, o STF voltou aí a ser atacado nas redes sociais. Para fechar, gente, ainda sobre o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes autorizou o Bolsonaro a receber os filhos, os netos, enfim, sem pré-autorização, como estava determinado antes, na medida que o Alexandre de Moraes impôs ao Bolsonaro. Então, agora, tanto os filhos não precisam pedir autorização, os netos, enfim, tá ficando mais leve a coisa para o Bolsonaro, entendeu? Né? Daqui a pouco ele vai poder receber todo mundo. O Tarcísio de Freitas fez um pedido, foi o primeiro governador que fez um pedido para ir visitar o Bolsonaro. Ele alega questões políticas e humanitárias. Humanitária também não, né, Tarcísio? Por favor, não força a barra, né? Menos, não força a barrinha, não. Humanitária já é demais. Humanitária já é demais. Questão política a gente entende, né? Você é bolsonarista, tal, precisa dar bencinho do Bolsonaro, caso venha candidato à presidência da República, e mesmo que venha candidato de novo à reeleição, né? Mas menos, né? Humanitária já é demais, porque ele está muito bem, obrigada. Está numa casa maravilhosa, com piscina, com empregados, com segurança,
tá lá, agora pode ver os filhos, os netos, já estava com a filha lá dentro, com a esposa, tá comendo do bom e do melhor, assistindo sériezinha na Netflix a tarde inteira, comendo a pipoquinha dele, ou o pãozinho com leite condensado, que ele tanto gosta. Então não vem com esse papinho de humanitária, não, que está longe de ser, né, algo desumano o que o Bolsonaro está passando. Mas, como governador de São Paulo, né, não acredito que o Alexandre de Moraes vai negar esse pedido. Aliás, foi o primeiro dos governadores ditos bolsonaristas que fez esse pedido. Por enquanto, Caiado está de bico fechado, Ratinho está de bico fechado e Zema com o bico mais fechado ainda, mineirinho que é, né? Talvez com esse passo do governador de São Paulo, os outros também deem esse passo para que também cria um fato político, né? Tudo cria um fato político nesse momento. Então, acaba criando esse fato político a ida de Tarcísio, a depender do que Moraes vai decidir para visitar Bolsonaro. Também daqui a pouco virou a farra do boi, né? Todo mundo visita, já, aí não é prisão mais. Aí todo mundo pode entrar, todo mundo pode sair, aí também já vira farra. Né? Não sei também se o Alexandre de Moraes vai deixar a coisa andar por esses trilhos. Gente, é isso, falei demais, né? Nossa, tô falando aqui já faz meia hora. Tô falando faz meia hora e falando, sem texto, sem roteiro, é o que vem na cabeça e vamos que vamos. Obrigada pela companhia de todos vocês, gente, e a gente se fala e se vê amanhã com toda certeza. Se você não está inscrito no meu canal, por favor, faça a gentileza, se inscreva, ative as notificações, é importante para mim. Você também vai saber toda hora que eu estiver no ar. Esse jornal entra sempre aí por volta de... era para entrar às 7 horas, né? Hoje já são, agora eu estou terminando 7h29, até subir mais 10 minutinhos, mas geralmente entre 7 e 7h15 ele está no ar. E se você não me segue no Instagram, também me siga, @Joyce Hasselman, e no X também, @Joyce Hasselman. Beijo para vocês, tchau, tchau.